Você já ouviu falar do livro de Enoque e já ouviu gente falando aí que o livro de Enoque foi escondido pela igreja, mas a grande prova de que ele era inspirado é que Judas vai citá-lo. Bom, eu queria te mostrar, com a Bíblia na mão, versículos, textos bíblicos, que esse livro contradiz doutrinas essenciais e é exatamente por isso que ele nunca foi canônico. Então, vamos pensar nos 5 erros principais que tiram esse livro da seção de livros inspirados. Eu já li o livro de Enoque inteiro e é justamente por isso que eu posso mostrar o que ele diz, trechos importantes desse livro. Então, num tempo de tanta confusão doutrinária, com esses pseudoepígrafos, como o livro de Enoque, bombando nas redes sociais, a gente precisa voltar e entender o que são e por que são inspirados os 66 livros que a gente tem no nosso cânon atual. Então, por exemplo, por que Judas cita uma profecia de Enoque, lá em Judas 14:15, e isso não torna o livro canônico? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é porque citar não é o mesmo que endossar a inspiração do livro. Por exemplo, Paulo cita poetas pagãos em Atos 17:28, ou outros profetas não canônicos, para ilustrar essas verdades que vêm para ele direto pelo Espírito Santo, mas isso não faz tudo que esses poetas falaram se torna verdade automaticamente. O Espírito Santo usa tradições orais que são válidas, mas o cânon se define por critérios específicos. Por exemplo, autoria profética ou apostólica confirmada, doutrina certinha, o uso na igreja toda ao longo dos séculos, né, e aquele testemunho do Espírito que está dentro do livro, sabe? Como a Confissão de Westminster, por exemplo, fala no seu capítulo 1, não sei se você já leu. O livro de Enoque, ele falha feio em todos esses pontos. Na teologia reformada, por exemplo, a gente entende que o cânon não foi inventado por concílios humanos, do nada, mas a igreja foi reconhecendo pela providência de Deus aquilo que ele já tinha inspirado e foi entregando à igreja. Para o Antigo Testamento, a gente segue o que a gente chama de cânon hebraico, que tem 39 livros, que o próprio Jesus confirma em Lucas 24:44, falando da lei, dos profetas e dos salmos, né? O primeiro livro de Enoque foi escrito entre 300 e 100 anos antes de Cristo por várias mãos anônimas, com uma linguagem helenística e ideias pós-exílio. Ele nunca entrou nesse rol rabínico judaico, nem no rol de livros do cristianismo primitivo. Por quê? Porque a autoria é duvidosa pra caramba. Ele finge ser o Enoque pré-dilúvio, de Gênesis 5:24, mas é uma fraude literária típica do judaísmo intertestamentário. Ele não tem uso amplo na igreja, nem os pais apostólicos, ele foi rejeitado no concílio de Laodiceia, ele foi rejeitado em Cartago, e ele só ficou na igreja etíope por uma tradição isolada e sectária. E o pior é que ele não tem aquela unção do Espírito, né, que é a palavra viva, que Hebreus 4:12 vai falar que corta a alma e o espírito, né? Então, reformadores como Calvino e Turrentini, por exemplo, eles avisam que se traz fábulas judaicas curiosas, como em 1 Timóteo 1:4 vai dizer, não é a palavra de Deus pura como ouro. O grande problema de Enoque não é só a origem do livro, que é duvidosa, mas as doutrinas que bagunçam a revelação bíblica, violando textos centrais que mandam não acrescentar nada na Bíblia, por exemplo. Vamos pensar nessas contradições mais de perto, com trechos do livro, tá? Então vou citar trechos para você entender. Primeiro erro. Em 1 Enoque 6:7, diz literalmente o seguinte: quando os filhos dos homens se multiplicaram, eles tiveram filhas belas e graciosas, e os vigilantes, filhos do céu, as viram e as desejaram, dizendo uns aos outros: vinde, escolhamos esposas entre as filhas dos homens e geremos filhos. Aí os anjos descem, né? Depois disso, os anjos descem, se casam e geram gigantes de 300 côvados que devoram tudo. Isso vai contra a natureza espiritual dos anjos, que Jesus, por exemplo, diz em Mateus 22:30, que não se casam nem se reproduzem. E Hebreus 1:14, que chama os anjos de espíritos ministradores sem corpo. Gênesis 6:5 foca no pecado do coração humano para o dilúvio. Não tem nenhuma conspiração angélica, né, envolvida. E Romanos 5:12 põe a queda do homem em Adão. Segundo erro,
no capítulo 8, diz o seguinte: Azazel ensinou aos homens a confecção de espadas, facas, escudos e armaduras, e segue braceletes, adornos, cosméticos, embelezamento das pálpebras, pedras preciosas e tintas. Outros ensinaram encantamentos, corte de raízes, astrologia e adivinhação. Agora, isso inverte a Bíblia, né? Deuteronômio 18, de 10 a 12, condena isso como abominação. E Gálatas 5,20 diz que a feitiçaria é da carne. E Marcos 7,21 mostra que o mal sai do coração, não dos segredos angelicais. É sincretismo pagão, gente. Isso aí não é bíblico. Terceiro erro, em 1 Enoque 15, um anjo chamado Uriel explica para Enoque o seguinte: os gigantes que nasceram de espírito e carne serão chamados espíritos malignos na terra e habitarão a terra. De seus corpos saíram esses espíritos, pois eles nasceram de homens, e dos vigilantes santos é o princípio de seu princípio. Os espíritos dos gigantes oprimem, atacam e destroem e afligem a humanidade. Ou seja, para esse trecho, os demônios são espíritos dos Nephilim, que lá de Gênesis 6, todo mundo fala, híbridos mortos no dilúvio, vagando pela terra. Ou seja, os Nephilim morreram e aí os demônios saíram dele. Quer dizer, isso é uma invenção, sem pé nem cabeça. Mateus 25:41 diz que os demônios são anjos eternamente destinados ao fogo junto com Satanás. Apocalipse 12, versículo 9, chama os anjos, chamam de anjos do dragão. E a queda vem de Satanás. Não tem esse negócio de espíritos dos gigantes mortos. Entende? Quarto erro. Nos capítulos 72 a 82, vão descrever um calendário solar fixo de 364 dias, com portais do céu por onde o sol sai e entra. No primeiro portal, 31 dias. No segundo portal, 30 dias. E assim por diante. Com o sol retornando e os dias se alongando e se encurtando em medidas exatas. Isso vai contra Gênesis 1,14, que faz os astros para sinais sobre a soberania de Deus. E o calendário lunar pascal de Êxodo 12, por exemplo. É especulação dos essênios isso, não é revelação divina. Quinto erro. O livro foca em juízo apocalíptico nos capítulos 91 a 105, sem graça redentora nenhuma. Sem pecado original do homem, sem salvação pela fé, assim como Romanos 3 vai falar e João 1 vai ensinar. O Apocalipse sem evangelho, tipo legalismo farisaico, não é essa doutrina que a Bíblia fala. Então, sobre Judas 14 e 15, ele é um eco de profecia oral comum no judaísmo do Segundo Templo, tipo no Testamento dos 12 Patriarcas, mas Judas não cita o livro de Enoque, é uma ilustração contra os falsos mestres, como Paulo com Arato, por exemplo, que é um poeta. A inspiração, na verdade, profética, ela está não no livro tardio. Se endossasse tudo, por que ele ignoraria as heresias? Deus guarda a sua palavra sem nenhum tipo de extra. Hoje, com o TikTok e o YouTube vendendo Enoque como Bíblia perdida, a gente precisa ficar na sã doutrina, longe dessas fábulas, sabe, que vão alimentar a gente com gnosticismo e tira o foco de Cristo e da cruz e coloca em algo supostamente perdido que você deveria saber. Agostinho, por exemplo, rejeita por impossibilidades históricas esse livro. E eu te pergunto, como que o Enoque pré-dilúvio escreveria em aramaico helenizado depois do dilúvio? Entende? Então, o cânon de 66 livros, ele basta para equipar você, para equipar todo o servo de Deus, como diz em 2 Timóteo 3, diz, para toda boa obra. Então, as pessoas adoram essas teorias da conspiração, essas coisas ocultas, essas lendas e os mistérios proibidos, mas elas são incapazes de entender e viver o que está escrito de maneira explícita nas Escrituras, que já tem em mãos. Então, gente, a palavra é a lâmpada para os nossos pés, Salmos 119, versículo 105, e não precisa desses apêndices especulativos. Então, você, em nome da sua sanidade espiritual, deveria rejeitar o livro de Enoque, não por conspiração, mas por fidelidade ao Espírito Santo que aponta para as Escrituras. Então, vamos estudar, vamos entender como as coisas funcionam e parar com esse misticismo bobo.